O que aconteceria se a Terra fosse dominada por zumbis no mesmo dia da invasão do Thanos? Os Vingadores dariam conta do recado? E o Homem-Aranha, essa é a melhor versão desde Guerra Civil? Vem comigo, continua assistindo, que nesse vídeo a gente vai descobrir todos os detalhes por trás do novo episódio de What If. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. O quinto episódio de What If veio para trazer uma realidade em que o mundo dos heróis foi totalmente consumido por zumbis. Mas será que você percebeu todos os segredos e referências por trás desse episódio? A gente vai falar sobre tudo isso agora, mas antes não esquece, já avalia esse vídeo deixando o seu like e se inscreve nesse canal porque ajuda demais o meu trabalho e ao mesmo tempo, se você clicar agora e ativar o sininho aí embaixo, você não vai perder nenhum vídeo, porque eu sempre estou trazendo conteúdo nerd e informativo feito para você. Então, muito obrigado para cada um de vocês que faz isso de coração. Vamos lá. Toda a história se passa durante os eventos de Vingadores Guerra Infinita, o que já fica bem claro logo de começo, quando Bruce Banner ele chega à Terra depois de ter sido enviado pelo Heimdall e indo parar até o Sanctum Sanctorum, onde ele avisaria sobre a ameaça iminente do Thanos. Mas diferente da realidade principal, o Bruce Banner não é recebido pelo Stephen Strange, e ao sair do Sanctum Sanctorum ele encontra justamente o False Diabono e o Cool Obsidian. E então o Bruce tenta se transformar no Hulk, mas assim como acontece lá em Guerra Infinita, o Hulk se nega a sair. E logo depois do False Diabono e o Cool Obsidian chegarem à Terra, eles são surpreendidos pelas versões zumbi do Homem de Ferro, Doutor Estranho e Wong, que devoram os vilões. E antes que eles possam atacar o Bruce Banner, ele é salvo na última hora pela Hope Van Dyne, a Vespa, que aparece com a sua equipe sobrevivente, e o Bruce é resgatado pelo Homem-Aranha. Nesse momento que refaz aquela conhecida pose do personagem na primeira aparição dele na revista Amazing Fantasy 15 em 1962, o que foi bem legal mesmo, assim como toda a relação de amizade que a gente vai descobrindo do Peter Parker com a Hope Van Dyne e que a gente já vai comentar mais pra frente. E enquanto isso, o Vigia vai narrando e explicando qual seria a real causa desse vírus zumbi, revelando que na verdade tudo partiu do momento em que o Hank Pym foi em busca de encontrar a Janet Van Dyne no Reino Quântico, como a gente viu lá no segundo filme do Homem-Formiga. Mas quando o Hank encontra a Janet, a gente descobre que ela foi a primeira contaminada por esse vírus, e antes que ele possa fugir, também acaba sendo infectado. E ao sair do Reino Quântico, essa infecção começa a se espalhar pelo mundo. E tudo isso só se intensifica ainda mais quando os Vingadores, na intenção de entender e combater esse problema, também acabam sendo infectados, todos eles saindo do controle e passando a representar uma grande ameaça para a Terra. E entre as principais referências presentes nesse episódio, a gente tem justamente easter eggs relacionados à inspiração desse episódio nos quadrinhos, que vem lá da série Marvel Zombies de 2005 e 2006, escrita inclusive pelo próprio criador lá de The Walking Dead, o excelente Robert Kirkman. E logo no começo do episódio, que pouca gente reparou, é que da mesma forma que aconteceu com o False Diabono e o Cool Obsidian na série, acontece nos quadrinhos quando o surfista prateado vem avisar sobre uma invasão na Terra, mas nesse caso pelo Galactus. Mas ele também acaba sendo devorado pelos heróis zumbis. Então já começa nesse contraponto muito interessante para quem leu as HQs, certamente notou isso enquanto estava assistindo. E partindo para uma coisa que gerou bastante divisão em todo mundo que assistiu, eu fui reparando na reação das pessoas, é o tom que o episódio vai seguindo, principalmente depois da gente ter aquela explicação do Peter mostrando como que se sobrevive em um apocalipse zumbi, o que já lembrou o começo de Homem-Aranha de Volta ao Lar, mas lembra bastante também o próprio filme Zumbilândia, não sei se vocês já viram, com o Woody Harrelson, a Emma Stone e o Jesse Eisenberg. E eu achei interessante a proposta deles não levarem tanto a sério assim os zumbis, principalmente por ter personagens que facilitam isso, como o próprio Homem-Aranha, mesmo que eu também goste quando eles trazem uma seriedade maior, um peso maior para cenas, como acontece muito bem, é muito bem explorado lá nas HQs do Marvel Zombies. Em alguns momentos, eu não vou mentir, chega a incomodar sim as reações e diálogos de alguns personagens, mas eu achei uma boa reinterpretação do que a gente tem nos quadrinhos, considerando tudo isso. Mas claro, fica à vontade para discordar aí nos comentários. E entre os sobreviventes daquela equipe que eu citei, a gente tem o Bucky Barnes, a Okoye, a Sharon Carter, o Happy Hogan e o Kurt, lá do filme do Homem-Formiga. Eles que estão ali naquela intenção de encontrar o Pantera Negra, o T'Challa, e ao mesmo tempo eles buscarem por uma solução de vencer o vírus, uma cura para o vírus zumbi.
zumbi, até que eles descobrem um sinal vindo de um campo de sobreviventes lá em Nova Jersey, a base da primeira instalação da SHIELD, e a partir desse momento eles vão até lá, e para isso eles precisam pegar um trem no Grand Central Terminal, justamente o mesmo lugar que a gente tem naquela icônica cena dos Vingadores contra o Chitauri, e curiosamente também no mesmo lugar que aparece lá no filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith, e tem uma temática que se conecta com isso, claro, mais por causa dos zumbis. E a equipe de sobreviventes então se separa, mesmo com o Homem-Aranha zoando isso, que parece que eles não viram nenhum filme de terror, nenhum filme de zumbis, mas eles vão lá e a Okoye concorda que eles devem se separar. E isso acontece com um grupo de vigia, enquanto o outro tenta fazer o trem andar, mas é claro que isso não dá certo, já que o Happy acaba morrendo pelo Gavião Arqueiro zumbi, que quase consegue levar a Sharon Carter também, mas por pouco ela sai viva dali. No fim, os sobreviventes precisam enfrentar uma horda de zumbis e fazer o trem andar, e eles conseguem isso, por pouco com Peter sendo salvo pelo manto de levitação lá do Doutor Estranho, o que ficou bem legal, mesmo que ele não tenha se tornado realmente um mago supremo, como muita gente tinha imaginado, inclusive eu. Mas voltando aqui, o problema é que no caminho para Nova Jersey, o Capitão América zumbi invade o trem e acaba infectando a Sharon Carter, que tinha saído viva do Gavião Arqueiro, mas agora não consegue sobreviver. Mas o Bucky consegue acabar com ele rapidamente antes que tudo piore ainda mais. Uma luta bem legal que lembra inclusive a luta do Steve e do Bucky lá no Soldado Invernal. Mas para conter a Sharon Carter, que agora também se tornaria zumbi, a Vespa acaba matando ela, mas se ferindo no processo, contraindo um vírus, algo que já lembra muito dos filmes e séries de zumbi que a gente está acostumado, como por exemplo o próprio The Walking Dead, que eu mencionei antes. E assim, o grupo tenta seguir com ela, mas ela acaba precisando ser deixada para trás. E como último ato de heroísmo, ela se sacrifica, ficando gigante para que os outros possam atravessar aquela multidão de zumbis. E todo esse momento dela, toda essa relação de amizade que ela tem com Peter, principalmente, que eu mencionei antes, foi uma das grandes surpresas para mim, nessa dinâmica que é um tanto improvável, né? Mas que rendeu diálogos muito legais entre os dois, e só ressalta, inclusive, algumas das qualidades que, infelizmente, ficam um pouco esquecidas no Homem-Aranha do MCU. Com todo esse lado familiar dele, com a primeira citação do tio Ben, por exemplo, que eu não esperava mesmo por isso. O que a gente tem aqui, o que foi muito incrível, é o que eu sempre falo, você não precisa mostrar a morte do tio Ben toda vez para mostrar que ele tá presente, para mostrar que o Peter, ele tá com o tio Ben na consciência dele, ele tem esse peso nas costas dele, você não precisa mostrar aquilo mais uma vez, você precisa que os tios do Peter, independente de qualquer coisa, estejam presentes nele, mesmo que eles não estejam mais aqui. E toda a lição que a tia May dá para ele, com aquela ótima frase de que se a gente não sorrir por aqueles que não podem, então seria melhor se tivéssemos partido também, e eles iriam gostar que continuássemos. E essa frase que ele aprende com a tia May é fantástica. Eu não sei porque eles não fazem mais disso nos filmes também. Foi muito boa de ouvir e eu gostei como que eles entenderam um pouco do que é o Homem-Aranha nesse momento. De que não importa quantas vezes ele caia e as perdas aconteçam, ele continua em frente sem desistir. E isso só fica mais bonito ainda quando a Hope pede para ele sorrir por ela, já que daqui para frente ela não vai poder mais. Então sim, eu não sei vocês, mas na minha opinião, esse é muito do que o Homem-Aranha poderia continuar sendo nos filmes do MCU desde Guerra Civil, principalmente o que ele poderia ter sido mais em De Volta ao Lar e Longe de Casa. Mas voltando agora para a missão deles, eles descobrem que os zumbis não conseguiam ultrapassar a área da SHIELD, e tudo isso logo foi explicado pelo Visão, que chega ali e era o responsável por emitir aquele sinal de antes. E é aí que a gente tem uma das grandes revelações do episódio, que na verdade a Joia da Mente seria capaz de curar a infecção zumbi. Inclusive o Visão, ele conseguiu salvar o Scott Lang, ou pelo menos o que restou dele, porque agora ele fica vivo só do pescoço para cima, o que foi bem inusitado, mas também acontece com a Janet Van Dyne, a Vespa original, nos quadrinhos Marvel Zombies. E curiosamente me lembrou também aquelas cabeças de famosos lá no desenho Futurama, do mesmo criador dos Simpsons. Diz aí se não parece. Mas enfim, tudo parece dar certo até que os heróis descobrem que o Visão na verdade mantinha ali na base a Wanda Maximoff zumbi. Mas não só isso, e sim o motivo dele manter ela presa ali, que é o bizarro. Porque a única razão dele atrair os outros para aquele lugar foi para que ele pudesse alimentar a Wanda. E é aí que a gente descobre também que a principal vítima dessa loucura do Visão foi o Pantera Negra, já que o T'Challa acaba perdendo uma das pernas simplesmente para alimentar a
Wanda. Algo muito parecido com o que acontece lá nos quadrinhos, coitado, mas para alimentar o Hank Pym zumbi. E toda essa situação do episódio também é bem semelhante ao que acontece nos quadrinhos de The Walking Dead com o personagem Dale. E na série também, a própria série televisiva de The Walking Dead, quando eles chegam ao Terminus e encontram os canibais que fazem de vítima o Bob na 5ª temporada. E na tentativa de escapar da Feiticeira Escarlate, a Okoye e o Kurt acabam sendo devorados. E depois do Homem-Aranha e o Bucky atacarem a Wanda, o Hulk surge como uma última esperança de acabar com ela, ou pelo menos ganhar um tempo, para que eles cheguem ao Queen Jet dos Vingadores para ir até Wakanda. E algo que eu não gostei, mas é claramente prejudicado por causa da duração do episódio, é o fato do Visão ele ter trocado de lado muito rápido. Eu não sei vocês, mas eu não consegui não me questionar sobre isso. Por que ele mudou de lado tão rápido assim? E em um momento ele leva eles ali para uma armadilha, e em outro ele já está do lado deles ajudando para lutar contra a Wanda. Então fica bem mal explicado. E toda a luta, inclusive do Hulk com a Wanda, que é algo tão grandioso assim, não ter sido mostrado é meio decepcionante, sabe? Mesmo que pelo menos dessa vez, né, o Hulk não tenha sido descartado tão facilmente quanto ele foi lá em Ultimato. Em geral eu gostei, mas eu espero que a gente tenha uma continuação dessa realidade em um episódio futuro, quem sabe na 2ª temporada. Enfim, o grupo consegue decolar, mas como última ameaça, a Vespa, em sua versão gigante, aparece zumbificada, porque mesmo que ela tenha ajudado todo mundo a chegar na base, ela daquele tamanho poderia trazer outro grande problema para os heróis. E foi exatamente o que aconteceu, mas por sorte eles conseguiram fugir e chegar até Wakanda, que seria o lugar que o vírus ainda não tinha chegado. E foi justamente onde tivemos a última cena do episódio, quando a gente descobre que um Thanos zumbi já tinha chegado ali, invadindo Wakanda, trazendo a infecção zumbi para o lugar, e assim como acontece em Guerra Infinita, ele está em busca justamente da última joia. Mas a questão que fica agora é, como que apenas o Homem-Aranha, o Pantera Negra e o Scott Lang vão sobreviver a tudo isso? Será o fim dessa realidade? Já comenta aqui embaixo e não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque em breve eu vou trazer mais vídeos sobre o multiverso da Marvel. Então continua no canal e confira esses novos vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que vai complementar bastante esse aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.